Saudações, queridos e queridas! Está no ar o primeiro Renomado J-League do ano. Contando tudo sobre o que aconteceu na J1, J2 e na J3. JFL ainda não temos porque a rodada só começa em março. Mas, no geral, temos tudo o que rola no campeonato japonês. É isso aí, galerinha. Resumão completaço a partir de agora. Já estava com muita saudade de falar de J-League, lembrando que na semana passada nós fizemos o nosso review, né, nas nossas adivinhações aí, as nossas estatísticas do que poderia acontecer na J1, com as 20 equipes, né, dividindo na parte 1 as 10 equipes um pouco piores, né, no nosso ranking, e na parte 2 as equipes de ranking melhor. Também falamos sobre as novas regras, mudanças e por aí vai. Vejam que tá bem legal, ouçam que tá bem bacana. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Flowers, o Barbudinho na apresentação. Comentários da lenda Mr. Thiago Cruz, que tá feliz da vida com o retorno da liga, né, Thiagão? Tudo bem com você, meu querido? Salve, Elias, bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos queridos ouvintes. Voltamos definitivamente agora com a nossa programação normal, voltamos a fazer J-League. Realmente, não tem como não sentir saudades, é claro. Com aquela folguinha, aquele quase 2 mesinhos de férias, foi muito bem aproveitado por minha parte, mas vamos voltar aí aquilo que a gente vem fazendo há muito tempo e com muita alegria. Elias, você falou bem sobre essa questão de, mais uma vez, para quem apareceu agora no Hinomaru, está conhecendo agora nosso trabalho, ou não está tão habituado a todos os cronogramas desse podcast, né? Todo o início de temporada nós fazemos 1 ou 2 programas com a nossa prévia sobre o que esperar, né, da primeira divisão. Fazemos apenas da primeira divisão, até porque, né, é muito time, é muita coisa para ser discutida, e a gente faz toda a nossa análise em cima de um guia, que também é um guia que já aparece, já existe há muito tempo, que é o guia que o Thiago Bom Tempo, o jornalista Thiago Bom Tempo, faz para o blog dele, que é o Futebol no Japão, e nós utilizamos ele como base para falar a nossa tier list de times que estão melhores ou piores na temporada atual. Então procurem lá os últimos 2 podcasts que vocês vão encontrar. O Hinomaru está disponível em todas as redes de podcast, as principais, e também no YouTube, que muito da galera também escuta a gente. E vale sempre ressaltar, beleza, que a gente até falou sobre isso no último programa, mas sempre tem alguém comentando isso, que vocês falaram que tal time vai ganhar o campeonato e já começou perdendo. Porque, claro, é tudo uma questão de opinião nossa, né? Não quer dizer que, né, o time que vai ganhar, que a gente acha que vai ganhar, realmente vai ganhar. A gente faz ali uma análise em cima de elenco e tudo mais, né, das temporadas mais recentes, para fazer realmente um prognóstico daquilo que a gente imagina. Nós podemos e deveremos sim errar, né? Até porque a gente até lembrou isso no último podcast. A gente não está fazendo nenhum tipo de análise para você jogar colocando dinheirinhos de verdade aí nas bets da vida. A gente tá falando, claro, como opinião de jornalistas e pessoas entusiastas sobre o futebol japonês, e podemos e deveremos sim errar, tá? Então, por favor, se você for colocar dinheiro nisso, coloque sempre pensando, né, por você mesmo, levando em consideração as suas intuições e não só o que a gente fala aqui no podcast, que o intuito nosso não é acertar green em bet nenhuma, em sim apenas ensinar e levar a palavra do futebol japonês adiante. Elias, esse vai ser um ano diferente, né? Para o futebol japonês. Eu nem estou falando diferente, questão de vai ser o melhor ano da liga, porque sinceramente eu não acho que vai ser o maior ano da J-League. Eu acho que esse é um ano de alguns elencos bem recalchutados, alguns elencos que a questão da crise, né, de você não ter tanto dinheiro nos clubes japoneses é uma realidade cada vez maior. Então vai ser um ano de elencos, alguns um pouco mais modestos do que deveriam, outros conseguiram alguns bons contratos e vão ter que fazer esses bons contratos um bom time, e os outros vão ter que meio que se virar com aquilo que tinha no mercado e fazer o melhor campeonato possível. Então para mim vai ser um campeonato bem de manutenção, né, algumas equipes fazendo a sua troca de elencos, vai fazendo aos poucos aquilo que nós chamamos no futebol em geral, né, de modificação em elenco, renovação do elenco, renovação de metodologia de novos treinadores e de projetos, enfim. Então acho que vai ser um ano bem com altos e talvez com alguns poucos de baixos, mas eu acho que vai ser um ano bem interessante porque tem coisas pra gente ver, e vai ser o último ano desse formato que nós estamos acostumados, né, Elias, de tantas rodadas o ano todo, já que o ano que vem é o ano daquela transição, que vai ter 2 campeonatos e vai ser uma grande de uma
uma maluquice. E antes de começar a falar sobre a liga, então, a liga como um todo, queria saber de você, Elias, o que você acha, o que esperar da J-League 2025 perto de uma mudança tão grande que vai ser a mudança pro ano que vem, para mudança de calendário? Bom, primeiro, antes de tudo, como eu sempre falo, né, Tiagão? Se a primeira rodada valesse alguma coisa, o Coxa era campeão todo ano, né? Então já É tem isso verdade, é aí. verdade, é É, verdade. esse ano, né, as equipes não vão ter tantos campeonatos paralelos, assim, para poder se dividir, até porque na Bisco Cup, né, a Luvan tem uma forma diferente esse ano de novo, a Copa do Imperador continua naquele sistema eliminatório, né, e tudo mais, então as equipes vão poder focar mais ainda na liga, né, principalmente os times menores vão poder aproveitar aí o campeonato até acontecer todas as mudanças da temporada que vem. Então eu prevejo um campeonato bem mais disputado do que foi na temporada passada. Temporada passada, muito time ainda tinha muita competição paralela, os elencos estavam divididos, né, nos campeonatos e tudo mais. E esse ano eles vão poder focar e vão ter um pequeno descanso no meio da temporada, que lembrando que vamos ter aquele Super Mundial, né, onde só o Urawa vai estar jogando, né? Então a equipe do Urawa esse assim vai ter um desgaste maior, né, devido esse mundial é uma vantagem para as outras equipes que vão poder ter nessa brechinha aí de descanso, poder montar elenco melhor e vem a calhar, porque é justamente quando abre a janela de transferências, então vão poder se reforçar, ver o que tá errado, vão ter um tempo para treinar mais, então eu prevejo aí que será um campeonato muito acirrado. Ano que vem vamos ter a Copa João Avelange versão japonesa, né? Uhum. De janeiro aí até o meio do ano para começar a se adequar ao campeonato, calendário internacional, né? Vai mudar tudo. Então eu prevejo que aí sim, ano que vem, vai ser uma coisa muito maluca, né? Não sei como que vai ser ainda, se vai ter os rebaixamentos ou não, ou se vai ser só uma Copa demonstração mesmo, como aconteceu em 92, né? Tô ansioso para ver como vai acontecer. Mas quanto a esse ano, cara, tô bem empolgado, até porque muitas equipes já na primeira rodada mostraram força, né? Algumas que a gente achou que iam se sair melhor acabaram se dando mal, né? Então, realmente tô bem empolgadão, cara. Vamos ver. Muito bom. Então que assim seja. E vamos lá então falar então um pouquinho sobre as rodadas, Elias. Lembrando que é começo de campeonato, então não dá para fazer uma análise aprofundada de nada, até porque, né, tudo que aconteceu na primeira rodada, quase nada se aplicou à segunda rodada. Então os elencos realmente muito modificados em alguns momentos, tentando coisas novas. Então o Rinomaru vai meio que seguir essas duas primeiras rodadas meio que igual a J-League assim, né? Meio que pegando no tranco ainda, né? Todo mundo buscando a melhor afinação, inclusive até porque nós temos inesperados primeiros colocados, né? Então se o campeonato terminasse hoje, teremos times do campeão enchendo em segundo colocado, então... então assim, muita coisa vai mudar nessa competição, a gente não tem a menor dúvida. Mas vamos lá, jogo por jogo para ficar mais fácil, Elias. Bom, antes de falar do jogo, para quem perdeu o nosso preview, a gente falou das regras, né? Nós temos aí umas regrinhas um pouco diferentes essa temporada. O que acontece, Tiagão? Esse ano, na liga, na J-League, são 3 vagas diretas para a CL Elite, né? Lembrando que na temporada passada era o primeiro e o segundo lugar iam para a CL Elite e o terceiro ia para a CL2, né, Tiagão? Nesse caso agora mudou. Agora os 3 primeiros colocados da liga vão para a Elite e o campeão da Copa do Imperador, esse sim vai jogar a CL2, né? Formando aí o que fala como acontece no calendário europeu, né? Que geralmente o campeão da Copa joga Liga Europa e assim por diante, né? No rebaixamento, isso não mudou, cai em 3 diretos. Isso aí aconteceu, cai o 18º, 19º e 20º. E não temos limite para estrangeiros na competição esse ano. Só que por jogo, as equipes podem escalar apenas 5 estrangeiros, né, por jogo. Apesar de não ter esse limite de inscrição, só 5 pode estar no elenco por rodada. E os jogadores asiáticos, né, Tailândia, Singapura, Austrália, Coreia do Sul, China, são considerados japoneses, né, por assim dizer. Então
não cabe essa regra do estrangeiro para esses jogadores, né? Agora, abrindo a rodada, Tiagão, para falar só aqui dos resultados, depois a gente fala dos demais, mas eu quero dar um destaque especial para essa sapatada do Cerezão para cima do Gamba, né, Tiagão? 5-2 no Suitão, um gol de Kagawa, um show aí dos visitantes, o Gamba que se preparou tanto para a rodada, né? Já inaugurou com uma goleada pro maior rival, né? É o fantasma do Suitão atacando, Tiagão? É aquele Gamba Osca que demora um pouco pra pegar no tranco, né? O jogo foi assim inesperado. O primeiro tempo foi morno, mas já dava pra você ver uma superioridade do Cereço. Eu tava muito curioso em saber como que esse Cereço ia jogar fora de casa, já não tendo o principal jogador da temporada passada, que foi o Léo Ceará, pelo menos um dos grandes nomes da temporada passada. E tava curioso em saber, até porque com a saída do Léo Ceará, imaginava que seria mais obrigado esses jogadores de meio campo avançarem um pouco mais, ajudarem um pouco mais nessa criação e até na finalização. E acho que até deram conta do recado, pegaram um Gamba que até o primeiro tempo se defendeu como pôde, o segundo tempo o Cereço continuou a sua superioridade numérica, jogando melhor, tocando melhor a bola, com um destaque muito grande, como o Cereço tocou melhor do que o Gamba na bola, com não passes só mais amplos, mas sabendo mais o que fazer com esses passes, criando mais coisas, criando melhor. E aí, a partir do começo do segundo tempo, quando saiu o gol, o segundo gol do Quitano, né, que abriu aos 7 minutos, depois teve o empate do Lavi, né, pro Gamba aos 31, aí no segundo tempo saiu o gol do Quitano aos 46, saiu o gol do Kagawa aos 52, o Kurokawa diminuiu para a equipe do Gamba Osaka aos 55, então até esse momento estava 3-2 e o Gamba talvez esboçar alguma coisa, mas poucos minutos depois, 63, teve ele mais um gol da equipe do Cereço, desta vez do Tanaka, com passe do Kitano, que para mim foi o grande destaque dessa partida, e aí quando já estava 4-2, já ficou bem difícil, o Gamba realmente diminuiu, se preocupou mais em defender para não tomar um sexto e um sétimo gol, e lá no finalzinho do jogo, o Nakajima acabou dando números finais, isso já aos 95, 96, ela vai fumaça, mas o jogo já estava basicamente resolvido. O Gamba até melhora um pouco quando começa a fazer as primeiras modificações. A primeira modificação do Gamba foi aos 66, entrando o Kurata. O Kurata entrou bem, inclusive, tá até vencendo nessas duas partidas um grande destaque da equipe do Gamba Osaka, mas o resultado estava realmente bem adiantado para a equipe Ceresista, então mais um vexame, né, da equipe do Gamba em frente do seu rival ali de bairro, né, digamos assim, e um Cereço que começa a temporada, pelo menos na parte contra o rival, muito superior. Agora, se isso realmente vai se aplicar em uma possível vaga para a série, aí é claro que isso vai demorar um pouco mais para a gente poder falar sobre isso. Apesar do Gamba ter começado ruim a temporada, ele não tá tão diferente do Gamba da temporada passada, que tem que melhorar um pouquinho o elenco, tem que se organizar um pouco mais, e eu acho que o elenco do Gamba tem muito a melhorar, mas essa primeira partida foi dominada pela equipe do Cereço. Maravilha, Tiagão. Os outros demais resultados, Marinos e Oberexo ficaram no 1-1. Yokohama perdeu pro Tokyo por 1-0. Kobe-Urawa 0-0. Fadiano 2, Kyoto Sangas. Olha o Fadiano dando seu Já começou, hein? Que maravilha, né, Tiagão? Muito bom ver nosso caçulinha aí numa excelente estreia. A Vispinha perdeu pro Ressol por 1-0. Kawasaki 4, Nagoya 0. Belmari 1, Kashima 0. Olha o Belmarão. Belmari que não vencia na primeira rodada aí da J-League, acho que desde os tempos do Nakata, não lembro do Belmari ganhando na primeira rodada. Verde 0, Shimizu 1, e Matidão 1, Hiroshima 2, dando uma pequena vingancinha aí do que aconteceu no passado. O Fagiano fazendo o resultado no primeiro tempo, vale lembrar, fez o primeiro resultado, fez os 2 gols no primeiro tempo contra a equipe do Kyoto. Gol se não me engano, foi do Tagami, e o segundo, deixa eu ver aqui que eu já não lembro mais, foi do Kimura. Então Tagami e Kimura, aos 23 e aos 36 minutos. Segundo tempo, a equipe conseguiu se organizar, jogou um pouquinho mais no contra-ataque, deixou o Kyoto com a bola e fechou. Eu achei interessante, viu? Eu achei um futebol, claro, retranqueiro, e rifar um pouco bola quando era necessário, mas o Fagiano já conseguindo sua vitória logo na sua estreia na primeira divisão, é muito
muito, muito positivo. Então acho que isso vale ser destacado. Hiroshima mostrando que é o Hiroshima né, da temporada passada, mordido um pouco, né? Pela aquela questão de não ter conseguido lutar pelo título até as últimas rodadas. Mais uma equipe bem organizada, superior ao Matida, apesar que o Matida teve pequenos lampejos ali de um pouquinho. Possivelmente poder chegar no empate, mas o jogo foi bem pró Hiroshima. Fiquei um pouco decepcionado com esse Kobe 0 e Urawa 0. Para mim, até que dá para considerar que foi um jogo que, apesar de muito brigado, né, muito pouco inspirado, né, dos atacantes, errando muitos passes as equipes, estão realmente ainda sentindo um pouco do peso dessa pré-temporada que até que não foi muito curta, mas não gerou tantos frutos quanto a gente imaginava. Teve um gol anulado, né? Vale lembrar que teve um gol anulado por parte da equipe do Urawa Reds, se eu não me engano, no segundo tempo. E a equipe do Urawa até no segundo tempo jogou um pouco melhor do que a equipe do Kobe, mas na minha opinião, pelo menos, mas não conseguiu. Mas o elenco do Kobe é extraordinário. Ninguém jogou muito mal, né? Mas a grande verdade é que talvez os centroavantes, que no caso o Oscar e o Thiago Santana, não estavam nos melhores dias, que se tivessem um gol teria saído. Então, estilos de futebol bem diferentes, assim, entre Kobe e Urawa, mas dá para dar uma colher de chá, porque realmente esse primeiro jogo realmente foi difícil, foi um embate complicado para duas equipes que estão lá em cima. Agora, Elias, não consegui entender muito bem esse empate entre Albirex e Marinos. O Marinos, com toda a superioridade que tem, já toma um gol no primeiro tempo, né, um gol aos 26 minutos, dá meio que um apagão, a equipe fica martelando e só consegue empatar com um gol de pênalti do Anderson Lopes, o salvador da pátria eterno dos últimos anos da equipe do Marinos, mas o Marinos jogando abaixo, sofrendo para passar por uma defesa que a gente imagina que seja bem falha em alguns momentos como essa do Albirex Niigata, mas o Marinos sofreu nesse meio tempo. Shona vencendo o Kashima por um placar magro, mas jogando bem, o primeiro tempo bem pegado entre as equipes, o Kashima um pouquinho melhor em alguns momentos, mas quando sai o gol ali do Fukuda com o passe do Okuno, a coisa muda um pouco, né? O Kashima começa a se preocupar um pouco mais em defender, as modificações acontecem meio rápidas, mas não surtem os efeitos, apesar de eu ter achado que o Kashima, apesar de ter produzido um pouco menos em questão de finalização e tudo mais, poderia sim, seria talvez até mais justo sair com o empate, porque o Kashima realmente não jogou tão mal, né? Agora, os demais resultados, né, teve ali um joguinho mais pegado, mas esses para mim foram os maiores destaques, né? E mais uma vez, né, o Yokohama já começando a perdendo, sofrendo, como a gente já imaginava que isso aconteceria. Mas, na segunda rodada, a equipe de Minas tinha ganho. Olha aí. No clássico dos pobrezinhos, coitadinhos, por assim dizer, o Yokohama bateu o Fadiano por 1-0. Aliás, fiz uma piadinha, galera, semana passada, porque o Thiagão ficou rindo. Eu falei que era César Menotti e Fadiano, né? Ficou um tempão Besteira. aí. Num gol mandrake ali do nosso querido Sakuragawa. Uhum. Do Você que inclusive fez o gol, foi substituído, né? E venceu por 1-0. Tá aí a primeira baixa aí do Fadiano na liga, mas mesmo assim a equipe está na frente, né? Do Yokohama, a equipe está em 8º e o Yokohama em 11º. A única coisa que eu não entendi desse jogo é que na estreia, né, porque o Yokohama FC jogou os 2 jogos em casa, né? O primeiro jogo colocaram entre 11 e 12 mil, 12 mil espectadores no estádio. O estádio do Yokohama tem capacidade para 15,5 no máximo, mas estourando 16 mil, mas acho que fica na casa dos 15,5, 15,400. E colocou 12 mil pessoas. Aí nesse jogo eu falei, pô, vai ser então uma festa, né? Esse jogo contra o Fagiano, um jogo onde o Yokohama pode acabar vencendo direto. Então acho que esse jogo ia ter todo mundo querendo ver, né, a equipe jogando. E aí teve só 7 mil de público, né? Então não entendi essa debandada para a segunda rodada, mas enfim, né? As coisas aconteceram. Um jogo de J2, né? Bem
rifada em alguns momentos, as duas equipes tentando de maneiras iguais, apesar de eu ter achado um pouquinho mais assertivo as tentativas do Yokohama FC, mas no final das contas o Fagiano acabou abrindo o bico, né, abrindo o bico em algum certo momento ali, e o Yokohama conseguiu esse gol aos 57 minutos ali do Sakuragawa e conseguiu sair com a vitória. Um jogo bem pegado mesmo até o fim, assim, bem pegada realmente de jogo de segunda divisão, ou de clubes que, né, voltam da segunda divisão, ou chegam da segunda divisão para a primeira, então tem sim um futebol um pouquinho mais ríspido ali em certos momentos ali. Um bom jogo, um jogo interessante de ver. O Fagiano talvez deixou de jogar um pouquinho mais aquele futebolzinho fechado do primeiro jogo, se expôs demais na segunda etapa e mesmo assim depois de tomar o gol acabou não conseguindo fechar esses espaços que apareceram, então o Caminha fez ali o arroz com feijão, mas conseguiu sair com 3 pontos, que é importante, né? O Caminha não fica agora, pelo menos começa a temporada sem perder duas, né? Então perde uma, ganha uma, já ganha aquele fôlego pelo menos a primeira vitória, né? Não ficou, se não me engano, a última vez que o Caminha veio para a primeira divisão. Teve um pouco disso, né? Dessa vitória não sair, né? E aí fica só empate, perde, quase ganha. E dessa vez, pelo menos, já tem uma vitória para dar uma soltada na musculatura e vai tirar um pouquinho de peso das costas do jogador. Maravilha, Thiagão. No clássico da rodada, Rei Sol e o Frontale ficaram 1-1, né? O Akizaka abriu o placar no começo da etapa final. E o Koizumi, né, vindo com tudo aí, um dos grandes reforços do Rei Sol para a temporada, se não for o maior, empatando o joguinho, salvando a vida do Rei Sol jogando em casa, apesar de que a equipe do Frontale é muito forte, né? Então, empatar com o Frontale nunca é sempre um resultado considerado ruim, né? Mesmo jogando em casa, vai ser um jogo muito bom, mas as equipes marcando muito em cima, né, Tiagão? Então foi bem truncado, mas foi um resultado justo pelo que os times produziram em campo. Eu concordo, foi bem justo e acho até, a minha única curiosidade é que os resultados do Frontale não vão ser imediatos. Isso talvez é um pouco claro, né? Mas eu gostaria de ver como que o Hasebe, o Shigetoshi Hasebe vai ter esse respaldo da torcida. Eu sei que da diretoria, inegável, isso vai ter sem muitos problemas. Mas eu estou muito curioso em esperar mais algumas rodadas e ver como que o torcedor vai começar a olhar essa questão do, poxa, treinador novo, a gente tinha muita gente querendo, né, a troca de treinador, vamos a Ares esperar coisas novas, mas assim, vai ter que ter uma paciência um pouco maior com o treinador, porque até ele, você vê que durante o jogo, as ideias vão meio que borbulhando e a equipe vai meio que tentando tatear aquilo que o banco pede também, então eu vejo que o Frontale, ele vai ser uma senoidezinha ali, né, de altos e baixos, com uma certa frequência, até engrenar o estilo de jogo do Hasebe aí na sua nova equipe. Aquela velha história, né, até adaptação, então o pessoal tem que ter um pouquinho de paciência. Bom, o pessoal tá mal acostumado, né, com o Nick lá, até que acabou azedando saque, né, mas bola pra frente. Tiagão, no clássico dos Laranjinhas, os times, o varreu o Albirex, deu uma varada de pescar na cabeça do Cisne, Yoga foi derrotado, times do 2-0 com gols do Capixaba, ó, o Capixaba chegando Olha aí. aí. Olha só porque o Thiagão falou no preview, mano. E o Pois é. Matsuzaki fazendo golzinho. 2-0 times, o que tá firmão, rapaz. Líder absoluto da J-League, quem diria, né? Pra quem sofreu tanto na J2. Líder com saldo de mais 3. O Capixaba tem uma ressalva interessante, porque eu imagino, tá? Mas isso é papo de quem tá olhando por de fora, né? Obviamente, né? Eu imagino que talvez essa mudança de ares pode fazer muito bem pro Capixaba, porque eu acho que ele queria, não que ele fosse mais perto de Léo Ceará, de outros caras do elenco. O Capixaba era um cara ali um pouco mais de compor o elenco, né, de ele ter uma força física muito boa, um cara que chuta muito bem, né, que toca muito bem, mas ali na equipe do Cereço, o Capixaba, ele era mais uma peça de reposição. Era comum, né? Exatamente, agora no Shimizu é a grande chance dele mostrar que ele não é um cara de elenco, e ele pode ser um cara extremamente importante, relevante e uma chave, né, de um diferencial
para a equipe do Shimizu. Então, é uma chance que ele está tendo de ouro, claro. É uma equipe um pouco menor, tem um escopo menor, as pretensões do Shimizu são muito menores do que a equipe do Cereço, mas ainda assim é uma das equipes pioneiras do futebol japonês, tem uma história fodida e tá jogando a primeira divisão, né? Enquanto o seu rival, o seu rival direto, amarga mais uma segunda divisão, né? Então as coisas tendem ao Shimizu a conseguir se manter na primeira divisão, a estar um passo na frente dos que o seu adversário, né, o seu rival, né, que a equipe acabou caindo para a segunda divisão, de mostrar que o Shizuoka respira futebol também do lado laranja e tudo mais. Então é mais uma chance dessa equipe se mostrar para isso. Eu acho que o Capixaba é um cara que tá com essa vontade de querer ser o protagonista, sabe? Então eu acho que é extremamente relevante, pode ser uma contratação que faz muito bem. E como o Inui, né, Elias, outro, né, da equipe do Cereço, que a segunda passagem foi bem mais ou menos, né, como brilha, né, apesar da idade avançada, o veteranaço aí, né, Takashi Inui, sendo um pilar, né, nessa equipe do Shimizu, jogando muito bem, colocando o Albirex na roda, né, nessa partida. Então o Albirex teve ainda o Akiyama ainda que foi expulso ainda, então com um a menos, a situação do Albirex jogando fora de casa ficou ainda mais complicada. E vamos ver, tô muito curioso também para ver, Elias, o que o Kitagawa, né, o nosso querido Chuck, boneco assassino, vai fazer nas temporadas aí, né? Ele que tá sempre com o cabelinho cortadinho na régua, né? Admito que esperava um pouco mais da carreira do Kitagawa fora do Japão, acabou não vingando, né? Acabou não dando certo. Mas ele tem o quê? 28 anos? Então, putz, tem muita linha para queimar. E quem sabe, né? Fazendo uma boa temporada no Shimizu, quem sabe pode brilhar para ele uma oportunidade futura daqui 1, 2, 3 temporadas no máximo, em uma equipe mais alta da tabela dentro da primeira divisão. Eu acho que é um objetivo extremamente plausível se o Kitagawa jogar 80% aquilo que a gente sabe que ele é capaz de jogar. O primeiro gol do Shimizu foi justamente dele, né, na primeira rodada. Então, ele abriu o cartão de visitas para a equipe. Nosso boneco assassino, né, Tiagão? Do Chuck. Enquanto ao Jubileuata, tadinho do nosso amigo Tadashi, né? Mais um. Perdão, Tadashi. Tá difícil. Tá complicado, cara. Mas fica aí o nosso abraço e nossa. Como é que fala? A nossa consideração, né? Porque que faz do jogo. Até porque o Tadashi, o que deu pra gente de souvenir tanto do Júbilo quanto do Shimizu. Eu tenho uma munhequeira do Shimizu e eu tenho um bonequinho do Júbilo. Então é difícil, eu tô dividido aqui, né? Então a situação não tá fácil, não. Eu vou ficar eternamente muretando, né? Graças ao Tadashi em relação ao Shimizu e ao Jubileuata. Mas o Jubileuata também, o ano passado, tava de sacanagem também, né? Essa é a verdade seja dita. E tem os souvenirs do Fudieda também, né? Não ficou de fora. Verdade, o Fudieda, é verdade, não pode se esquecer. Elias, antes que a gente passar de jogo, o Albirex tendo aquele problema que a gente imaginava, né? O problema do Albirex começa de trás para frente, né? Então, o Albirex tem que trabalhar o quanto antes para melhorar essa defesa. Por mais que tenha saído empatar fora de casa contra o Marinos, é um puta de um resultado, né? Agora, perder de 2-0 pro Shimizu, aí eu acho que já é pelo menos um sinal de amarelo, porque o Shimizu, na teoria, apesar de ter um ataque muito bem, um meio campo muito bom, era na teoria pro Albirex conseguir segurar um pouco mais e ter cartas para poder fazer isso. Então, tudo bem, 2 jogos fora de casa, né, não jogou ainda junto com a sua torcida, a equipe do Albirex Niigata, mas tem que buscar de alguma maneira, já que não tem como trazer do mercado, pelo menos um esquema tático, nem que tenha que mudar esse sistema de 4-4-2, talvez voltar esquema de 3 zagueiros, sabe? Eu não sei, fazer alguma coisa, porque é muito exposto, tanto as laterais como o meio de zaga do Albirex. É uma mãe. Se pegar uma equipe mais bem organizada, vai tomar uma sapatada aí igual o Gamba lá na primeira rodada. É complicado. E se não correr atrás aí de alguns reforços até o meio do ano, sei não. Vai ficando cada vez mais para trás a equipe do Albirex. Sim. Bom, Thiagão, Nagoya Grampus e Viseu Kobe ficaram 2-2.
O lado bom do Kobe que continua invicto, né? 2 Sim. jogos e 2 empates. Pois é. Mas é sempre importante empatar fora de casa, né? Não foi 100% desperdiçado. O Nagoya chegou, abriu o placar com o Tokumoto. O Yuya Osso com uma virada relâmpago, né? 3 Uhum. minutos virou aí para a equipe do Kobe, mas no finalzinho um vacilo da defesa, o Snagaki de pênalti foi lá e empatou 2-2. Pior para o Nagoya, né? O Nagoya que também não venceu ainda, perdeu na primeira rodada e agora empatou na segunda. Jogando fora de casa são pontos importantes que podem custar caro lá na frente, né? Mas o Viseu Kobe conseguiu aí um pontinho contra o adversário que geralmente joga bem dentro de casa. Ainda teve o detalhe do gol, que seria até o hat-trick, né? No primeiro minuto de jogo teve já um gol impedido do Osaka, né, para a equipe do Viseu Kobe. Então, até teve um pouco de reclamação, mas estava realmente adiantado. Na verdade, perdão, foi um toque de na finalização que deu o gol logo no primeiro minuto. Então, poderia sair com a vitória. O Kobe jogou melhor do que a equipe do Nagoya Grampus. A equipe do Nagoya Grampus, sinceramente, ela tá, se não me engano, ela tá naquela meiuca, né, que a gente colocou na tier list da prévia. Mas assim, eu tô muito receoso com essa equipe do Nagoya. Não sei, o elenco não tá me inspirando muito assim, sabe? Tudo bem que é um projeto também que teve mudanças, manteve algumas coisas, a defesa não é de todo ruim, né? Tem agora aí um novo goleiro, até uma nova filosofia talvez de se imaginar como essa equipe do Nagoya vai trabalhar durante esse ano de 2025, mas eu acho que o elenco ele é muito coletivo e às vezes muito pouco inspirado individualmente. Então eu acho que isso é um problema e se o Nagoya não correr atrás, né, de melhorar aquilo que precisa ser melhorado, eu acho que a equipe tem tudo para ter um ano bem esquecível, tá? Então, por mais que o coletivo seja muito bom, eu acho que falta uma inspiração individual para a equipe do Nagoya sair um pouquinho da caixa. Eu acho que isso que falta. Na questão do Kobe, eu acho que é só questão de tempo, encaixar um pouquinho melhor esse trio de meio campo, que eu acho que a frente não tem o que fazer, né? Sasaki, Osaka e Muto. Não tem o que falar desse trio, né? Poderia ser o trio que seria titular em quase todas as equipes da primeira divisão. Né, com certeza. E agora esse meio campo que talvez ali ainda talvez não encontrou, né, para fazer essa meiuca ali entre Ogihara, quem é que vai ficar os dois avançados. Eu acho que vai ter algumas mudanças ali para tentar meio que criar um pouco mais e ajudar um pouquinho de ajudar. Porque eu acho que o maior problema do Kobe esse ano é o meio-campo. Organizando o meio-campo, eu acho que o Kobe começa a lutar de novo aí pelas primeiras posições. Muitas vezes o Kobe não consegue fazer a bola chegar redondinha lá para os. Isso, não chega. E quando chega, não chega na melhor situação e a equipe toma um contra-ataque, tem aquele espaço que não deveria ter, e aí acaba não abrindo possibilidade de gol, mas pelo menos da equipe criar alguma coisa. Então é algo a se organizar. Até o Kobe, né, que é o Granel, que é o Kobe, o grande bicho-papão nos últimos anos, ainda tem uma equipe que precisa ser lapidada e vai ser lapidada assim todo o campeonato. Uhum. Um hino clássico das cores, Kyoto Sanga e Ural. Com uma double aí de brasileiros, né? O Uhum. Elias, sempre ele fazendo golzinho da equipe Kyoto. Thiago Santana empatando 1-1. A equipe do Ural jogou bem melhor que o outro, né? Uma posse de bola maior no jogo, mas para mim foi os objetivos, mas acabou faltando um golzinho ali para completar a vitória e parece que o Score já se deu por satisfeito com esse empate, que chegou a uma altura do jogo em que ele parou de atacar tanto, começou a cozinhar o jogo, né, Tiagão? E os jogadores que entraram na etapa final não conseguiram jogar, não conseguiram manter o nível em que os titulares estavam, né, ali em campo, então foi bem complicado. Parecia que o Coral estava bem satisfeito com esse empate. E do lado do Kyoto, o Rafael Elias, coitado, né? Era 30 minutos do segundo tempo, ele estava esgotado já. Não, foi um jogo bem complicado. Eu acho que aqui do Ural tem que melhorar muito o primeiro tempo. Eu acho que o primeiro tempo do Ural é muito, muito abaixo daquilo que a gente espera. Inclusive, no primeiro tempo, teve um gol anulado do Marcos Túlio no lançamento. Eu acho que a bola aérea é um grande problema, viu?
contra a equipe do Urawa nesse jogo. Aí o desvio de cabelo do Marcos Tulli acabou sendo gol, mas ele estava em situação de impedimento e o VAR acabou anulando o gol. O gol do Papagaio também foi uma bola alçada que ele pegando e tudo mais ali, acabou fazendo a finalização. E o empate foi de um ataque que deu errado. O Thiago Santos pegou a bola, o goleiro saiu muito afobado, saiu fora da área. Eu achei um negócio desnecessário, assim, que o Thiago Santos nem tava saindo na cara do gol, ele teria que percorrer muito até chegar dentro da área. Tinha os zagueiros para talvez tentar abafar. O goleiro tentou adiantar, acabou avançando demais. O Thiago Santos foi lá, bateu na saída do goleiro e fez o gol. E aí depois realmente, acho que o Urawa cansou, né? A equipe se abdicou um pouco do ataque, a equipe cansou, até porque pressionou muito para chegar nesse empate, e a equipe do Urawa, eu sinceramente ainda não sei, a gente obviamente ainda não sabe de quase nenhuma equipe, mas o Urawa, a incógnita é ainda maior, assim, o que esperar desse Urawa nessa temporada, quando vai ser que a gente vai ver o primeiro bom jogo do Urawa dentro da J-League. É uma equipe que tem um calendário, como você falou no começo do programa, um calendário muito mais complicado do que todos os outros times, e vai ter que se organizar com isso, né? Então eu acho que esse elenco do Urawa, ele tem que marinar muito mais rápido que todos os demais, até porque se o Urawa quer fazer um bom mundial e não apenas passear, esse elenco ele tem que estar muito redondo, e mostra que esse elenco está tudo, menos redondo ainda, então as coisas têm que ser bem trabalhadas. Agora, você falou uma coisa que é verdade, todo mundo que entrou, tanto do lado do Kyoto quanto do lado do Urawa, não fizeram grandes modificações nos elencos, né? Então a gente percebe que ainda se as equipes principais não estão fazendo o melhor em campo, dificilmente quem vem do banco vem para fazer grandes modificações, até porque realmente não é todos, quase nenhuma equipe da J1 hoje tem grandes elencos no banco. É uma equipe ou outra que dá uma ressaltada, o restante são jogadores que às vezes saem por questão de cansaço, mas não necessariamente que tem uma estratégia ali de um jogador que é muito melhor do que quem que ele está em campo, porque realmente os elencos esse ano, para mim, estão muito nivelados, principalmente os bancos, que pioraram muito, se a gente for comparar com alguns anos atrás da primeira divisão. Tem razão, Tiagão. No grande clássico da rodada, aquele clássico vintage, aquele clássico das antigas, que tem muita, mas muita história. O Kashima Antlers não quis nem saber, Tiago. Passou por cima, sem dó nem piedade, moeu a equipe do Verde por 4-0, com uma atuação de gala dessa dupla de ataque que a gente já falou no preview, que vai dar muito trabalho para os adversários, né? Léo Ceará e uma Suzuki, cada um marcando 2 gols aí. Esse atropelo do Kashima. Kashima perdeu na primeira rodada, mas agora se recuperou e com estilo. E o próprio Yuma Suzuki falando, né, que a dupla Léo Ceará e Suzuki vai dar muito trabalho nessa J-League para as pessoas se prepararem. E eu realmente acredito na palavra dele, cara, porque o cartão de visitas aí já foi dado e com estilo. Pois foi um jogo onde se viu só um lado jogar, né? A diferença entre Verde e Kashima, a gente já imaginava que seria uma diferença muito grande, né? Tanto de elenco quanto de performance, mas realmente a diferença de performance foi muito grande. E apesar do Kashima ter, com requintes de crueldade, deixado o Verde com mais posse de bola, até porque não precisava ter muita posse de bola, porque toda vez que descia para o ataque era um Deus nos acuda, a equipe do Kashima conseguiu realmente impor o seu ritmo de jogo, né? Então impôs muito. No primeiro tempo estava 3-0, né? E assim, voltando ao segundo tempo, a equipe do Verde não mostrava a menor possibilidade de reverter esse placar, né? Então foi realmente um jogo onde o Kashima impôs, né? Então, assim, se a primeira rodada, a gente falando que o Kashima, para nós, é a grande equipe talvez a ser batida essa temporada junto com o Hiroshima, junto de Kobe, entre os demais, este jogou com uma equipe que é o Kashima que todos esperam ser, né? O Kashima é realmente dominante, né? Não só dominante, como muito assertivo, né? Então,
4-0. Foi um belo resultado. Léo Ceará jogando fino, mas Suzuki também agressivíssimo, né, de uma maneira positiva da palavra, o jogo todo, fazendo gol de pênalti, fazendo gol de finalização de chapa, um cara que realmente versátil. Então realmente é uma dupla de ataque que tem tudo para ser invejável para os demais elencos na temporada. Para a questão do Verde, eu acho que o Verde poderia ter, visto que já estava 2-0, deveria talvez pensar em fechar mais a equipe. Já estavam com sistema de 3 zagueiros, abriu mão de um meio campo, mas não conseguiu se defender. Então, assim, foi um jogo para foi um aprendizado, talvez, pro Verde, porque veio com uma ideia de se defender, não conseguiu se defender, e mostra que tem que ter mais opções de estilo de jogo. Porque só se defender e jogar no contra-ataque, claramente se mostrou uma tática pouquíssimo efetiva contra a equipe do Kashima, que aplicou esse 4-0. Tem toda a razão. Mr. Thiago Cruz, ele voltou, o predador da região de Tóquio, dessa vez derrotou o Tóquio, jogando lá no Ajinomoto. Matidão, meteu 1-0, assistência de Yuta Nakayama, gol de Nishimura. Olha o Nishimura aí, Thiagão. Espero que jogue bem aí na equipe essa temporada. 1-0 Matida, dessa vez o nosso King Duke não jogou, né, Thiagão? Ficou aí no banco, mas tivemos aí o Fudil, tivemos o Oma, tivemos o Nishimura e o Son-Hun também. Só faltou o nosso querido. Foi um bom jogo do Matida, jogando aquele futebol feio, né? Futebol de resultadista, que deu muito certo na temporada passada, e acho que quando é possível jogar assim, principalmente quando pode jogar de fora de casa, não tá jogando errado. A equipe do FC Tokyo não entrou tão ligada como no primeiro jogo, apesar que também é uma equipe que vai passar por uma reformulação em alguns momentos, já está passando, então é uma das equipes que eu acho que vai oscilar muito. O sistema de 3 zagueiros que começou a partida, eu acho que foi um sistema muito, sei lá, muito quadrado para um jogo onde que a equipe do UFC Tokyo tinha que propor o jogo. Então eu acho que esse quase, foi quase um espelho, né? Já se jogando espelhados ali os seus sistemas táticos, não foi uma tática que eu achei muito assertiva. Ficou com mais posse de bola, a equipe do UFC Tokyo finalizou mais, mas assim, faltou aquilo que o Diego Oliveira que era tirar os coelhos da cartola, né? Infelizmente faltou nessa partida. Melhor para a equipe do Matida, que soube aproveitar uma das 9 chances que teve de finalizar para fazer um gol, né? E conseguiu se organizar muito, muito bem do meio campo atrás, conseguiu fechar as boas chances da equipe do FC Tokyo, e o futebol um pouquinho mais pensado do Matida acabou fazendo que o Kuroda e a sua equipe saíssem com esse 1-0. Sabe que eu vou fazer uma analogia aqui que acho que você vai concordar comigo. Sabe quem que o Matida me lembra jogar, cara? Que é uma seleção que todo mundo reclama, que fala que joga feio e não sei o que é travado, mas é super eficiente, tá sempre jogando Copa do Mundo e Eurocopa, Thiagão, e vai bem nesses campeonatos. A Suíça. Não brilha, mas sabe o que faz, né? Tem aquela proposta, né, tá sempre ali. Tá sempre ali, então eu acho que sim, vale a analogia, até porque o Matida, a grande realidade é que se tem uma equipe que talvez não saiba jogar em muitos estilos diferentes, nem tenha material para isso, é a própria Matida, né? Então tem que ter pelo menos uma estratégia ofensiva, e tem que ter uma equipe que realmente se estrutura para saber se defender bem, para saber jogar fechado, para jogar sabendo 1-0, né? E realmente é a equipe menos J-League dos últimos tempos, né? O Matida realmente joga um futebol muito mais parecido com talvez uma equipe intermediária de algum futebol sul-americano, né? Que rifa bem a bola, que bate mais, né? Que chega mais junto, né? Que sabe trabalhar na base do chutão e entende a sua limitação. Eu acho que você tem um ponto interessante do Matida, é porque conhece as suas limitações. Então eu acho que isso é muito importante, e também não acho que seja demérito, né? A gente fala muito, a equipe pior, a equipe menos qualificada, a equipe, né? Mas a grande realidade é que dentro de todas as ligas você tem 2, 3, 4 no máximo que tem muita grana para fazer um belo elenco, e o restante meio que tem que se virar aquilo que pode, né? Tem 1, 2 bons nomes, e o resto são jogadores de compor elenco, né? E
e tem que extrair alguma coisa disso, né? Então eu acho que o Kuroda sabe trabalhar muito bem com pouco, né? E eu acho que esse é uma das grandes virtudes do Machida. Foi isso que fez com que o Machida fosse a sensação da temporada passada. Isso aí, esse estilo de futebol é muito da herança do Kim Jong-hui, né? Que tá no Avispa agora. Que é o estilo coreano de jogar futebol, né? Você vê os times da série lá da Coreia do Sul, ou na própria K-League, jogam nesse estilo mais duro, né? Mais de chutão, mais efetivo, né? Vê, equipes japonesas têm muita dificuldade em imitar os sul-coreanos por causa disso, né? Por causa desse estilo de futebol aí. Então, há uma herança que o Kim Jong-un deixou nessa equipe falavam que o Kim era o grande mentor do Kuroda, né, Thiago? Uma coisa que tá um bom tempo falou no Renomarou passado lá do preview. E por falar em Avispinha, adivinha? Até rimou, né? Com o show do nosso veteranaço, do nosso ídolo, que o Thiagão tanto adora. Kuratá! Marcando um double. O Gamba bateu por 2-1 no Avispinha. Ainda diminuiu com o Mickey, né? Mas o Gamba, um veteranaço, parece que tá revivendo do campeonato. Ele que é conhecido por muitos como Show Kurata, né, o veterano Muito aí. de você, né? Exatamente, 2 gols. O primeiro foi muito ali do toque do próprio Gebali, né? Que deu assistência. O segundo gol foi mais uma finalização por mérito deles mesmo. Mas os 2 gols foram bem interessantes. Não vou diminuir em nada a persistência do Kurata, que poderia até já se despedir do futebol de elite, né? Em busca talvez uma equipe de segunda divisão, pensar já em aposentadoria, mas tá fazendo o máximo aquilo que pode. Aqui o do Gamba achou um dos gols e isso ampliou muito bem esse placar e fez com que o Gamba tivesse uma tranquilidade durante quase 80 minutos de jogo, até que o Mickey diminuiu os 87. Foi um jogo bem mais competente defensivamente do Gamba. O Gamba mais uma vez mostra que quanto menos taca a bola, melhor a equipe joga. Eu acho que o coletivo do Gamba funciona mais quando a equipe não tem essa obrigação de propor o tempo todo o jogo. Apesar de jogar em casa, eu acho que sempre a equipe que joga em casa tem um pouco mais essa obrigação, mas o Gamba tenta jogar um pouquinho fora dessa curva de obrigação de manter posse de bola, deixou a bola um pouco mais com a Avispa, e esse deixou não é que deixou porque quis, é porque o Avispa curou também mais com a bola, foi um visitante bem ofensivo, que jogando duro, né? Até porque, né, a gente está falando de um treinador que agora está tendo a sua possibilidade, né, de estar na frente de uma equipe, e esse futebol, né, do treinador agora sul-coreano, né, que a gente estava conversando até agora de pouco, ele é realmente de morder um pouco mais, né? Então, o Avispinha tentou, né? O Avispa tem uma dificuldade no elenco também muito simples, com jogadores muito de composição de elenco. Se você espremer muito essa laranja, dá 2 bons assim de elencos individualistas, o restante são jogadores realmente de coletivo. E a equipe do Avispa vai ter uma dificuldade durante toda a temporada 25 para buscar esse best eleven deles e a melhor forma quando vai conseguir impor um pouco mais o seu futebol. O Avispa sabe trabalhar com a bola, mas eu tenho dificuldades que não sabe muito bem o que fazer com ela. Às vezes as finalizações são meio alvoroçadas, às vezes são tentativas de chutes que dificilmente virar alguma coisa, mas a equipe arrisca. Então, assim, é um franco atirador no seu máximo assim da palavra, porque realmente a Avispa tem que buscar e tentar arriscar mais, às vezes para sair com resultado. Infelizmente nesse jogo não funcionou. Melhor pro Gamba Osaka, que depois de tomar 5 no primeiro jogo, jogando de novo em casa, tinha que vencer, tinha essa obrigação, conseguiu sair com os 3 pontos, que é muito importante. E pro Avispa fica essa pergunta, né? Será que falta muito para o Avispa para conseguir se organizar? Também é um futebol que vai ter que ter muita paciência com o seu treinador, uma ideia diferente de bola do que o Avispa estava acostumado até na última temporada, nas últimas temporadas, mas é um Avispa que ainda tem pretensões de pelo menos ficar entre os 10 primeiros, e para isso vai ter que jogar muita bola. Maravilha, Thiagão.
E quem venceu 2 partidas seguidas, coisa que não acontecia desde a época de Hide Nakata, né? Em 98, a última vez que isso aconteceu. Segundo a informação do nosso querido Mr. Thiago Bom Tempo, a equipe do Shonan Bellmare visita por 2-1. Primeira rodada, dessa vez perdeu, né? Um double indo aí, diminuindo para a equipe do Cerezo. Porém, quanto tempo que não vencia 2 seguidas na estreia aí da J-League. Não, o Shonan, surpreendente mesmo. Bom jogo, soube jogar, foi um visitante que soube jogar. O Cereço teve momentos que teve realmente que correr um pouco atrás da bola. E por mais que buscou bem o ataque, a equipe do Cereço soube se organizar bem defensivamente para a equipe do Shonan. Soube jogar muito bem no contra-ataque. Quando os ataques do Cereço não davam em nada, a equipe tinha que se preocupar com a parte defensiva, né? E eu acho que foi um detalhe bem interessante dessas vitórias da equipe do Shonan. A parte ofensiva funcionou muito bem, o que eu acho isso muito importante, né? Para mim, Suzuki um grande destaque dessa partida, e o Onosse também jogou muito bem e deram muito trabalho para essa equipe do Cereço, que até talvez se o jogo tivesse ali mais 10 minutos, poderia até sair com o empate, mas o Shonan mereceu essa vitória, essa segunda vitória consecutiva. A equipe do Cereço ficou com talvez aquela ideia de talvez até dava, mas não tão bem assim. Mas o Shonan surpreendeu. E 6 pontos que no final do campeonato eu acho que vai fazer muita diferença, mesmo que a gente sabe que é muito difícil ter sonhos muito altos com essa equipe do Shonan, mas o começo é muito promissor. Promissor de talvez a equipe do Shonan ter mais um ano mais tranquilo, né, ter um ano que vai sonhar um pouco mais com vitórias, sonhar um pouco mais, né, em ser um adversário que bote medo nos seus concorrentes. Então, é um ano muito positivo para a equipe do Shonan, né? Apesar de também um elenco muito desfalcado de nomes gigantescos, ainda assim é um coletivo que pode fazer muito aquilo que o próprio Machida fez na temporada passada, né? Ter um futebolzinho um pouquinho mais resultadista, conseguir emplacar aí, sei lá, no primeiro turno 7 vitórias, 2 derrotas e alguns empates, e isso vai fazer com que o ano inteiro do Shonan seja muito mais tranquilo do que foi os últimos. E para fechar a rodada, ele, Thiago Cruz. Hiroshima bateu o Marinos por 1-0 com um gol de Germain de pênalti, fazendo seu golzinho. 1-0 para a equipe do Hiroshima, que agora está na segunda colocação, com mais 2 de saldo. Hiroshima muito bem, obrigado, mantendo aí sua boa campanha, jogando em casa no maravilhoso Edion P-Swing Hiroshima. Você vê como que as coisas são, né? A equipe do Marinos, se tem uma coisa que me deixa um pouco encafufado, é porque o dia que o Anderson Lopes não está inspirado, a equipe claramente sofre mais, né? E esse foi o jogo que a equipe sofreu um pouco mais, talvez o seu artilheiro e principal jogador não está nos melhores dias. Foi um jogo onde qualquer um podia ganhar. O Marinos jogou bem, não jogou mal, é um jogo muito de igual para igual. A equipe do São Hiroshima consegue sair, né, com o pênalti que foi convertido pelo Germain. Foi pênalti, antes que todo mundo reclame ali. Mas eu acho que foi um jogo até que o Hiroshima não conseguiu impor muito. Eu acho que o gol aos 49, né, começo do segundo tempo, deu uma aliviada, mas o primeiro tempo foi bem pegado. Foi tão pegado que foram 2 cartões para a equipe do Marinos no primeiro tempo. Foi porque quando o Hiroshima tentava apertar um pouquinho mais tentar avançar um pouco mais, o Marinos batia mesmo para tentar tirar a bola e assim manter o primeiro tempo bem parelho mesmo. O segundo tempo eu até acho que no finalzinho, com as trocas, o Marinos cresceu e faltou questão de detalhe ali para a equipe talvez sair com um empate. Um jogo muito, muito difícil, né? Bem cara de clássico mesmo assim, mas o Hiroshima talvez um pouquinho mais competente ali na finalização, um pouquinho mais competente na hora de rifar a bola, conseguiu manter esse placar em 1-0, mas foi quase. Eu acho que o Marinos, por mais que não ser o começo de ano, né, que o torcedor queria, eu acho que é um Marinos que claramente vai melhorar de pontuação, claramente vai procurar baixar o seu melhor futebol, claramente vai buscar ficar entre pelo menos os 8 primeiros colocados, mas é aquele Marinos já também em transição, também já pensando
não é aquele Marinos que tem a equipe fechada, apesar de ter um meio campo à frente muito positivo. O que eu acho que talvez o que falta para o Marinos é tentar organizar essa zaga, né? Esses laterais, que ainda talvez eu acho que ninguém ainda tá realmente definitivo, até o próprio Matsubara que já tá no elenco já faz um tempinho, ele é um cara que talvez vai ter que em busca do seu melhor futebol, então eu acho que todo o elenco defensivo do Marinos tem que trabalhar com essa possibilidade de melhorar a parte defensiva, até porque parte ofensivamente o Marinos destoa de outras equipes e tem um elenco muito bom do meio campo à frente. Eu acho que falta só esse detalhe da parte defensiva para fazer o Marinos voltar a ser campeão. Bom time agora time para ser campeão, infelizmente eu acho que o Marinos não tem esse ano e vai lutar por fora para tentar recuperar o bom futebol e voltar a vencer, já que infelizmente esse ano ainda não deu. Maravilha, Mr. Thiago Cruz. Aqui é classificação no momento. Nesse momento estariam na CL Times em primeiro lugar com 6, segundo Hiroshima com 6 e terceiro Shonan Belmário com 6. Já pensou Belmário jogando uma série, um campeonato internacional? Coisa que não acontece literalmente há 30 anos. E o Belmário ganhou, né? O Belmário ganhou a que era equivalente na época a CL2, né? Naquela época, 30 anos atrás. Seria muito legal. Quem estaria no momento na degola caindo na Goiás Grampus 18º com um pontinho? Ave Espinha e Verde com 0 pontinhos. Thiagão, mais alguma coisa que você queira falar ou bora pra J2 agora? Bora para J2. Detalhes que das equipes até o 10º colocado, que é o Gamba, todo mundo já tem pelo menos uma vitória. As únicas equipes que não venceram ainda é de Vissel Kobe para baixo, e esse Vissel Kobe mantém Kobe, que ainda não venceu ninguém, o Urawa, que ainda não venceu, Marinos, que não venceu, né? Então, realmente, tem muita equipe boa que não conseguiu ainda emplacar uma vitória no campeonato, mas é só o comecinho. Na verdade, dá para desconsiderar muita coisa que a gente falou, porque o campeonato vai mudar muito. E vai lembrar, viu? Vai ter muitas rodadas da primeira divisão que vai ter jogo no meio da semana. Então, quando esse podcast já estiver ao ar, já vai ter já a rodada número 3. Né? Então, a gente vai nascer já um pouquinho defasado, mas é claro, né? Como a gente fala, né? Que a questão, a gente não pretende estar sempre à frente, né, da rodada mais atual para trazer uma informação não, mas sim para relembrar vocês o que está acontecendo na liga e até para ampliar, né, a zona de discussão sobre a análise um pouco mais bem elaborada de tudo que vai acontecer durante o ano todo dentro da J-League, né? Mas esse começo de ano vai ser bem assim, né? Bem palatável de erros, até porque os elencos têm muito a melhorar, né? Então é meio horripilante ver hoje um Kobe, um Ural e o Marinos que terceiro, mas é bem provável que no próximo Renomaru a gente já fale um pouquinho melhor se essas equipes já aproveitarem esses dias de descanso para trabalhar um pouquinho melhor o seu futebol e voltar a subir na tabela, como a gente imagina que essas equipes não vão ter dificuldade nenhuma em fazer isso. Graças à ideia de Jerico da senhora FIFA de inventar esse mundial aí no meio do ano, fica tudo corrido para todo mundo. Exatamente. Isso aí. Tchau! A J2 que aconteceu já. Temos 2 rodadinhas com os resultados. O Mia bateu por 1-0 o Kofo. Aliás, eu me recuso a falar Red Bull. O Mia, né? Eu vou falar o Mia mesmo. O Mia mesmo. Jeff United 2-0 Cataler Toyama. Olha só o Jeff United. Júbilo 1, Sagan 0. Olha o Sagan, hein? Meu Deus. Renofa e Nagasaki ficaram 2-2. Yoasso 3, Sapporo 0, chupa Tiagão. Tokushima 1, Vegalta 0. Mito 1, Montedio 0. Imabara e Fujieda 0-0. Pensar que isso aí era jogo da J3 anos atrás. Oita e Iwaki ficaram 0-0. E o Ehime perdeu pro Bloodbaits pelo placar de 2-1. Quem está subindo nesse momento é o Jeff United em primeiro. Olha só, para a alegria do Lucas Prado. Será que é esse ano? Será que é esse ano? É a segunda rodada, hein? Não tem nada, não vou nem falar que vai. É só a segunda rodada, Jeff United. Só a segunda rodada. Mas vamos dar uma chanja pro nosso querido Lucas Prado. Em segundo, o Tokushima com 6 pontinhos. Aí tem o pessoal do playoff, né? Júbilo, Blaubitz, Omiya e Oita rebaixados no momento. Olha só essa ZR, hein? Não ganhou nada. Monte de Yamagata, Sagatos e Consador.
Sapporo, Thiagão. Olha, J2 é J2 e não tem conversa, cara. É muito difícil. Eu acho que fora a equipe do Jubiluata, que esse sim eu acho que começa o ano já com uma obrigação de subir de divisão. Os demais é muito difícil. Sagan, tô muito curioso para saber como é que vai ser esse ano né, de volta à segunda divisão para a equipe do Sagan. Como é que vai ser esse Sapporo na segunda divisão. Vai ser muito complicado. E talvez esse ano que a gente veja algumas equipes voltar a brilhar, né? Talvez o Tokushima, talvez o Jeff, que finalmente. Talvez o Oita, talvez o Blaubitz, né? Que é uma equipe que tá sempre ali, né? A última temporada também foi ali de buscar um pouquinho. E Wagner Nagasaki, né? De escudo novo. Feio que dói, por isso, né? Tudo bem. Mas é uma equipe que eu tenho um carinho muito grande. Rossi Kumamoto, que depois de passar uns anos bem ruins, parece que o Rossi Kumamoto tá aos poucos marinando mais esse elenco para ter um campeonato um pouquinho mais positivo. Então, assim, vai ser um ano bem interessante, até pro Kofo, né? Overgato Sendai pode ser as equipes ali que a gente pode tá falando mais durante o ano. Para mim, o destaque dessa primeira rodada são esses 5 primeiros colocados, que foram as equipes que até agora estão 100%, vencendo as duas primeiras. No caso, o Jeff, né, que venceu agora e venceu o Iwaki FC por 2x0 na primeira rodada. A equipe do Tokushima, que venceu o Fujieda na primeira rodada por 2x0. A equipe do Jubiluata, que começou o ano vencendo por 3x2 a equipe do Mito Holy Hulk. A equipe do Omiya, agora Red Bull Omiya, né? Que venceu o primeiro jogo em cima do, do Monte de Yamagata por 2x1. E né, o Blobitz Akita, que venceu o Imabari FC pelo placar de 1x0. Então esses são os 100% mesmo. Os demais têm uma vitória, um empate, né, ou uma vitória e uma derrota. E as únicas equipes que ainda não pontuaram nada na segunda divisão, nessas duas primeiras rodadas, são o Monte de Yamagata, o Ehime, o Sagantosu e o Sapporo. Ou seja, das 4 equipes que ainda não sabem o que é pontuar, 2 delas estavam jogando até ano passado a primeira divisão. Então, realmente, é uma situação muito diferente, a nova realidade das equipes que até então estávamos acostumados a ver na elite do futebol japonês. Então, galerinha, para fechar, vamos falar da rodada da J3, lembrando que a JFL ainda não começou, começa apenas em março. Na J3, segunda rodada, o Zaspa meteu 2x0 Totig, Tagamihara 1, Totig City. Aliás, inverti, ganhou do Totig City, 0, Tagamihara ganhou do Totig, 1x0. Giravans 2, Nagano para 0, Tiagão, Ryukyu 0, Osaka FC 1. Azul Claro 1, Matsumoto Yamaga 1, clássico das cores aí. Gifu 0, Fangraure 1, Kamatamare 2, Nara Club 0, Kochi United Ganari Totori 0x0, TG Barraro 3, Fukushima 1, Kagoshima United 1, Suegen 2, Kagoshima, hein? Temos aí, nesse momento, subindo o Azul Claro, aí, apesar aí do empate, está com 4 pontinhos na liderança, o Kamatamaré em segundo com 4. Se tiver de novo todo aquele lance lá de rebaixamento, vai depender das licenças, né, Tiagão? Gainari e Totoro estaria rebaixado nesse momento com 1 pontinho. Pois é, J3, ainda mais difícil de se prever o que vai acontecer. Um detalhe muito, muito interessante é que por mais que tenha ali, se não me engano, são 4 equipes que jogaram apenas um jogo, e mesmo assim, todo mundo em 2 rodadas já pontuou pelo menos uma vez. Então não temos ninguém zerado, né, na J3, e um campeonato que vai ser bem aberto. Eu acho que esse ano, assim como ano passado, não vamos ter grandes, né, grandes possibilidades de você bater logo de frente quem que vai ser. O próprio Zuclaro bateu na trave algumas vezes, né, vamos ver o que a gente esperar do Catamaré, tem o Kusatsu, né, Kyushu, quem sabe, né, seja o ano da gente talvez ver despontar o Miyazaki, tem o Segamihara que tá devendo um pouquinho, tem Nagano, tem uma Matsumoto Yamaga que o ano passado também deixou um pouquinho a desejar. Então, assim, tem muita equipe para estar disputando essas primeiras divisões. Tem os novos que tem as equipes novas também. Então, eu acho que vai ser um ano bem interessante. Mas, como a J3 é praticamente um campeonato à parte do que acontece na primeira e na segunda, a gente vai ter que ir com calma para ver como essas equipes fizeram pré-temporada e como esses elencos
vão se acostumando a jogar essa temporada. Então, é um campeonato muito legal que eu sempre indico para vocês darem uma pesquisadinha aí nos jogos que tem no YouTube ou nos links de Expert da vida, porque J13, por mais que é muito alternativo, vale muito a pena você dar uma chance. Maravilha, Mr. Thiago Cruz. Bom, galerinha, este aí foi o nosso primeiro programinha da D-League do ano. Espero que vocês tenham gostado. Como o Thiagão disse, vai ter muita rodada no meio da semana. Vai conseguir atualizar 100% de imediato, mas a gente tá aqui mais para informar, para conversar com vocês e ter aquela nossa conversinha sempre, né, Thiagão? Eco aí, mas com muita riqueza de detalhes, passando as nossas visões. E voltamos mais semana que vem. Mais uma coisinha que você queira falar, Thiagão? Tamo junto, voltamos já na semana que vem, se Deus quiser. É isso aí, galerinha. Até semana que vem, então. Hinomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês. Valeu, até mais. Forte abraço, tchau, tchau. Sayonara.